Oi pessoal, tudo bem? A gente está junto aqui hoje para o nosso bate-papo, para a nossa aula a respeito de evangelismo. Nós temos como base o livro Plano Mestre de Evangelismo e eu espero que esse módulo seja enriquecedor para você e para o seu coração. Bom, e a gente vai começar falando um pouquinho sobre o recrutamento dentro do evangelismo. Primeiro, a função e depois o formato. Por que primeiro a função? Porque a gente precisa entender que com a evolução dos dias, do tempo, com a evolução da tecnologia, nós precisamos estar aptos a alcançar pessoas através do evangelismo, criando estratégias específicas para momentos específicos, para pessoas específicas, mas nós também precisamos nos encontrar dentro disso. O nosso coração precisa estar alinhado dentro dessa função, para que a gente não incorra no erro de se perder na finalidade do evangelismo. Então, você precisa entender a função de recrutamento, alinhar seu coração a isso, para depois se adaptar a um formato que precisa também ser específico às necessidades do século XXI, para que a gente possa intencionalmente propagar o reino de Deus a pessoas específicas. Entendendo isso, a gente precisa levar em consideração que a estratégia básica é e sempre foi o comportamento de Jesus. É notório que hoje nós temos assim um vasto conteúdo que nos ajuda, que nos auxilia, muita bibliografia, mas a gente precisa voltar os nossos olhos e o nosso coração para aquilo que nunca caiu, para aquilo que nunca saiu de moda, digamos assim, que sempre foi o comportamento de Jesus. Focar os nossos olhos em como Jesus se comportou, em como ele anunciou, em como ele juntou pessoas ao redor dele, como ele preparou essas pessoas para que depois da ida física dele até o Pai, a ascensão dele, essas pessoas pudessem continuar aqui na terra maduras e propagando o seu reino. Então, vamos falar um pouquinho sobre o método de Jesus a partir do recrutamento. O que foi que Jesus fez? Bom, o método de Jesus sempre foi muito simples, sempre se iniciou com pessoas, né? E esse tem que ser o nosso foco. Antes de criar qualquer metodologia, de escrever qualquer coisa, a gente precisa entender que o método básico de Jesus sempre foi o foco em pessoas, sempre foi olhar para pessoas, estar com pessoas, convidar pessoas e a partir daí criar um plano de ação. E como eu já disse, a ideia central de Jesus, que a gente consegue ver a partir da Bíblia, à luz da Bíblia, através do comportamento dele, era reunir pessoas que pudessem ser treinadas por ele, de uma maneira em que elas se tornassem maduras o suficiente para continuar, propagar o reino dele, quando ele já não estivesse mais aqui, quando ele estivesse ascendido ao Pai. Então a gente consegue perceber que Jesus ele tocou em pessoas, convidou pessoas que eram no mínimo curiosas para aprender, né? Ansiosas para aprender, se assim a gente pode dizer. Nenhum dos homens que foi chamado por Jesus, eles tinham algo teologicamente ou de conhecimento que impressionava, salvo um ou dois. O que Jesus provavelmente, à luz da Bíblia que a gente vê, encontrou nesses homens foi potencial para liderar no reino dele, potencial para liderar outras pessoas e fazer novos discípulos no reino dele. Talvez o fato mais curioso entre Jesus e os apóstolos foi a gente perceber que Jesus buscou homens que tinham necessidade, sede, curiosidade e até conflitos em entender mais a respeito de Deus e do seu reino. E assim, o que a gente entende? Que gente desse jeito pode ser moldada por Jesus. Pessoas que têm a necessidade de aprender mais acerca de Deus, acerca do reino de Deus, elas podem ser moldadas por Jesus, podem aprender com Jesus. E não só aprender mais, pessoas assim conseguem aguçar a percepção e identificar outras pessoas que também têm sede por Deus, pelo seu reino, para que possa propagar o reino dele. Então a gente precisa entender que Jesus ele tinha um foco bem definido e uma aplicação do princípio. E qual que era o foco bem definido dele? Era permitir que esses homens chamados por ele para estar para perto, para aprender sobre o reino de Deus, pudessem estar com ele o tempo todo. E aí a gente entendendo que pessoas com no mínimo necessidade ou curiosidade de aprender mais acerca do reino de Deus, elas podem ser moldadas por Jesus para aprender mais acerca do seu reino e consequentemente propagar esse reino.
a gente encontra um foco bem definido e a aplicação do princípio de Jesus nisso. O que acontece? Jesus tinha um modo espontâneo e específico de se dedicar a essas pessoas chamadas, né? Essas pessoas convidadas para estar mais perto. E aí ele começa a trabalhar com um grupo compacto. E Ana Paula, mas por que Jesus esteve mais presente de um grupo menor, compacto? Ele não veio para salvar o mundo, salvar todas as pessoas. Bom, a gente observa que Jesus sim ensina multidões, ensina muitas pessoas, mas que ele é intencional em ensinar, em amadurecer um grupo compacto e específico, porque ele entende, é óbvio, e ensina isso para a gente à luz da Bíblia, que um grupo mais próximo dele e amadurecido vai ter o potencial necessário para continuar propagando o seu reino depois que ele já não estiver mais aqui. E isso fica mais sólido. Então a gente volta lá atrás, no início da aula, quando eu disse que você precisa ter seu coração focado dentro do evangelismo, alinhado, para que você possa entender a finalidade pela qual você está trabalhando e não se perder. Esse comportamento de Jesus remete justamente nisso para a gente. Nós precisamos entender que é necessário amor genuíno para a gente se dedicar a pessoas específicas, trabalhar com elas, ensiná-las. Isso é óbvio, enquanto a gente também aprende e é ensinado acerca do reino de Deus para propagar esse amor. Mas algo que é necessário, extraordinário e fundamental: nenhuma estratégia de evangelismo ela prosperará sem o amor genuíno como Jesus tinha, com a paciência que ele tinha, com a intencionalidade de estratégia que ele tinha em amadurecer aqueles que estavam mais perto dele. Por exemplo, Jesus envia 70, mas ele tinha 12 muito próximos, e ele tinha 3 ainda mais próximos. E com certeza o comportamento de Jesus de utilizar dessa estratégia de intencionalidade com uma equipe, digamos assim, foi o que trouxe, além da sua presença, né, a eficácia dentro de um plano do nosso mestre para evangelismo, que com certeza é perpetuado até hoje. Então, antes de qualquer metodologia escrita, antes de qualquer estratégia elaborada, nós precisamos ser curiosos pelo reino de Deus, amar as pessoas, identificar pessoas curiosas também acerca do reino de Deus e começar a desenvolver a estratégia a partir de Jesus, que é muito simples, que é pessoas, que é amar o reino dele e ensinar essa propagação de amor. E aí Jesus selecionou essas pessoas, achou os curiosos, começou a amadurecê-los, mas depois disso Jesus também intensifica a associação da presença dele com essas pessoas. Mateus 28:20 diz assim: e eu estarei sempre com vocês. Jesus não só escolheu e trouxe essas pessoas para perto, ele decidiu ficar com eles, né, estar com eles. Por quê? Porque depois de convidá-los, o ensinamento vem a partir do próprio Jesus. Gente, Jesus é a estratégia, Jesus é o método, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é a conduta. A gente só precisa olhar para ele, entender mais acerca dele, do comportamento dele, do caráter dele, da santificação dele, do amor dele, e aí nós vamos ter tudo para passar para o nosso próximo. Então, é notório perceber que Jesus fez questão de estar presente ali com aqueles discípulos. Presta atenção. Depois de convidá-los, Jesus assume o hábito de permanecer entre eles. Esta era a essência do seu programa de treinamento. Permitia a seus discípulos que o seguissem. Gente, porque seguir Jesus traz para a gente como consequência aprender a respeito dele. Então, não tem como a gente ensinar aquilo que a gente não sabe. Se a gente quer ensinar acerca de Jesus através da linha do evangelismo, em primeiro lugar, a gente tem que estar conectado com Jesus, aprender acerca dele, aprender com ele, para que a gente possa ensinar os outros. E é uma afirmação dele: eu estarei com vocês. Então, a gente precisa usufruir disso através da palavra dele, né? Através da Bíblia, que é o nosso norte, através da oração, ouvindo acerca do nosso Senhor, do nosso próprio Senhor, para que assim a gente possa moldar pessoas ao nosso redor com esse amor também, porque consequentemente, em primeiro lugar, a gente vai ter sendo moldado pelo grande modelo que é Jesus. Por comunhão com Jesus foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Lucas 8, versículo 10. Gente, antes de pregar qualquer coisa, antes da gente decidir exercer qualquer coisa na vida do outro,
a gente precisa decidir estar conectado primeiro com o Senhor. É muito improvável que qualquer ação evangelística frutifique se antes não houver uma conexão com Deus e ouvir acerca dele, de como proceder, de como caminhar e aprender com o comportamento dele. Então, é fundamental. Não adianta nós enchermos o nosso coração e a nossa perspectiva com uma linha de evangelismo, vamos fazer, sem antes estarmos conectados com ele para aprender sobre o seu reino, sobre os seus mistérios e sobre a sua estratégia. E aí a gente se conecta com o Senhor, é cheio da presença dele, da orientação dele a partir do comportamento dele, à luz da Bíblia, e a gente sai para ações evangelísticas, para tocar no outro, para amar o outro, para apresentar o reino de Deus. E como consequência, novos convertidos chegam até nós. E aí a gente precisa ter a aplicação desse princípio de evangelismo quando essas pessoas chegam, quando essas novas ovelhas chegam, quando esses novos irmãos chegam. Uma coisa que a gente precisa ter muito alinhado no nosso coração é que novos convertidos, a partir da ação estratégica de evangelismo, eles precisam ser cuidados por nós, eles precisam ser amados por nós. E uma coisa que a gente precisa desconstruir aqui, que foi muito focada também nesse livro, nesse programa de estudo, é que o cuidado com essas novas ovelhas, com essas novas pessoas que chegam para nós, ela não é uma função específica só da liderança, só do pastor, não, porque como ação evangelística a gente espera o quê? Que muitas pessoas adentrem no corpo de Cristo, e uma pessoa para cuidar de todas elas é humanamente impossível. Então, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, nós precisamos entender que é nossa função, nossa responsabilidade amar todos aqueles que estão chegando a partir das nossas estratégias de evangelismo, amá-los, instruí-los e ensiná-los. A gente não pode ser uma igreja fervorosa e amorosa na ação estratégica de evangelismo lá fora, e quando essas pessoas chegam para nós, se unem ao reino de Deus, ao corpo de Deus, aqui encontram uma comunidade fria, que não os abraça, que não os amadurece, que não os encaminham para estar mais perto do Senhor. Então, por favor, entenda isso nesse módulo, nesse início de módulo, que não é função exclusiva de uma pessoa amar, ensinar, instruir, levar no caminho do amadurecimento essas novas pessoas que chegaram a partir da ação de evangelismo. Não, isso é função nossa, do corpo inteiro, sabe? Uma pessoa nova chegou, foi impactada, pessoas no Liberdade, como tem sido o nosso campo de ação, têm sido impactadas, elas chegam até nós aqui. E como é que a gente tem recebido essas pessoas? Como é que a gente tem encaminhado essas pessoas numa linha de amadurecimento em Cristo e para Cristo? Isso não é função só do pastor, isso não é função só do líder de célula, isso é função do corpo. Nós precisamos amar as pessoas que adentram aqui de uma maneira intensa. Elas precisam se sentir recebidas, amadas e impulsionadas a aprender mais acerca do Senhor, porque veem isso através da nossa vida. E depois de ter essas pessoas aqui conosco, né, a gente já aplicou o princípio de entender qual a finalidade do nosso coração dentro do formato do evangelismo, a gente já entendeu que Jesus tem que ser o nosso modelo, a gente já entendeu que tem que estar conectado com Ele antes de ir lá para fora, a gente já ouviu aqui também que quando pessoas chegam por conta ou por consequência da nossa ação evangelística, nós precisamos abraçá-las e amá-las no caminho de um amadurecimento. E aí existe o período depois da consagração. Mateus 11, 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Como assim, Ana Paula, consagração? A obediência. Escute isso. Jesus quer a obediência como um ponto de partida para o evangelismo. Seguidores obedientes invariavelmente assumem o caráter do seu líder. Obedecer é aprender. A obediência a Cristo era, portanto, o próprio recurso pelo qual aqueles que acompanhavam o Mestre aprendiam mais sobre a verdade. A obediência suprema foi considerada por Jesus como uma grande expressão de amor. Nós já saímos, nós estamos buscando pessoas, as pessoas têm chegado, mas existe um ponto que precisa permanecer, o da obediência. Dentro da obediência existe um presente para nós, que é o aprendizado a partir de Jesus. E não existe exemplo maior de obediência do que a própria cruz.
Jesus veio para nos ensinar, para nos amadurecer, e ele finaliza isso numa expressão de obediência gigante ao nosso Deus, ao nosso Pai, que é indo para aquela cruz. Esse ato de obediência deu para nós o privilégio de poder adentrar no Santo dos Santos e perpetuar através daquilo que nós temos com o Senhor, o reino dele sobre essa terra. Então, eu costumo dizer que se Jesus foi o ato supremo de obediência, quem somos nós para decidir não obedecer o nosso Senhor? E todo e qualquer evangelismo terá resultados concisos, resultados importantes, resultados fundamentados, se houver uma contínua consagração em obediência a Deus. E como é que a gente aplica essa obediência nos dias de hoje? A gente precisa entender que dentro do reino de Deus não existe lugar para pessoas preguiçosas, não. Porque dentro de uma esfera de obediência, nós temos várias orientações de Deus a partir da Bíblia. Portanto, vão por todo o mundo. E não existe espaço para pessoas preguiçosas nesse sentido. Ser obediente, consagrado em obediência a Deus, também remete no seu esforço, na sua alegria em servir. Eficácia no reino de Deus a partir de obediência no evangelismo emprega também a sua disposição em trabalhar para o reino de Deus, pregando esse reino, tocando em pessoas simplesmente porque você ama, sabe? Isso traz para nós o resultado de novos convertidos. E aí a gente chega num ponto: por que será que tantas pessoas nos dias de hoje professam a fé em Cristo, mas são atrofiadas espiritualmente? Muito provavelmente porque não exercem a obediência em servir o reino de Deus. Essa fala de que, faça o que mais te agrade dentro do reino, não, isso não convém para nós, porque nós estamos debaixo de uma palavra, de uma ordenança do nosso Senhor, antes de ascender aos céus, e isso precisa ser muito nítido, muito forte no nosso coração, e entender que cumprir a grande comissão precisa de espaço e de valor no seu coração, de maneira em que a preguiça não roube de você a oportunidade e o privilégio de cumprir a ordenança da grande comissão. E sendo obediente, sendo bem disposto a trabalhar no reino de Deus, cumprindo a grande comissão, existe mais um ponto de esforço em alegria que você precisa desenvolver no Senhor. Esses novos convertidos chegam até nós a partir do evangelismo, a partir do cumprimento da grande comissão, e nós precisamos estar muito bem dispostos a criar ou gerenciar o discipulado com essas pessoas. É por isso que eu disse aqui que no reino de Deus, de certa forma, não existe espaço para preguiça. De certa forma, não existe espaço para preguiça, porque vai exigir de você amor ao ponto de você se dedicar a essas pessoas em tempo, talento e tesouro. E é verdade que é necessário haver dentro da igreja atual uma reformulação acerca do discipulado. Porque, gente, nós estamos falando da estratégia evangelismo, mas essa estratégia, ela não vai funcionar, ela vai cair por terra se quando pessoas adentrarem aqui, elas não forem conectadas a Deus, amadurecidas e discipuladas. É justamente por isso que não existe espaço para preguiça nesse campo. Porque senão todo o trabalho feito dentro do evangelismo, quando essas pessoas adentrarem aqui e não forem discipuladas, todo esse trabalho vai ter sido em vão. Todo esse trabalho vai ter sido perdido. E pior, nós podemos frustrar pessoas. Então, nós precisamos ter um coração totalmente disposto, repreender todo e qualquer tipo de preguiça e sermos obedientes às ordenanças de Jesus e, consequentemente, discipular as pessoas. Então, a gente precisa reformular nossa mente e nosso coração nesse sentido de, não tenho tempo, não tenho paciência, não sei. Discipulado vem a partir de amor, vem a partir de você expressar o que você conhece, entende e vive com Jesus. É muito simples. A gente também não precisa criar uma cadeia mirabolante de ações com relação a discipulado. Não, seja simples. Transmita o que você vive com Jesus, o amor que vem dele, o que você conhece a partir dele, o que você vive a partir da sua experiência bíblica. E no mais, o próprio Senhor fará. E aí, quando você se dispõe a discipular pessoas a partir da sua vida, pessoas que são fruto da estratégia de evangelismo, o que é que vai acontecer?
vai acontecer a transmissão. O evangelismo ele vai servir como uma compulsão. O que foi a vida de Cristo para nós aqui nessa terra? Jesus veio em vida para nos revelar os propósitos eternos de Deus. Então é muito simples, discipulando pessoas que estão chegando, que estão conhecendo a Jesus, que a sua vida seja a expressão como a vida de Cristo foi, expressar o propósito de eternidade para essas pessoas, transmitindo para essas novas pessoas que estão sendo conectadas ao corpo de Cristo, o propósito eterno, através da sua vida. Você vai entrar também, irmão, na fase de demonstração. Jesus diz lá em João 13:15, eu lhes dei o exemplo. Jesus demonstrou para os discípulos como viver, como se conectar com o Senhor. Então, além de transmitir, é necessário que a sua vida seja uma vida de comunhão, de discipulado com essa pessoa, para que você possa demonstrar a partir do seu viver, a partir da sua comunhão com Deus, os propósitos eternos que você já literalmente vive à luz da Bíblia, por conhecer e estar conectado com Jesus. Isso é um momento extremamente importante, sabe? O exemplo, ele arrasta. Então, você também tem a fase de demonstração, por estar convivendo, discipulando novas pessoas que estão chegando, e essa é uma fase extremamente importante. Preste atenção nisso daqui. Jesus mostrou como se deve viver. Jesus providenciou para que os discípulos aprendessem a sua maneira de viver diante de Deus e dos homens. Ele reconhecia que não bastava atrair as pessoas à sua comunhão espiritual. Seus discípulos precisavam saber como a experiência de conviver com o Mestre deveriam ser conservados e compartilhados, e assim perpetuado por meio do evangelismo. É necessário conservar e perpetuar a maneira como você vive com Cristo em propósitos eternos, para que isso possa gerar fruto na vida das pessoas que estão começando a se conectar ao corpo de Cristo. Não negligencie isso, por favor. Algo extraordinário que Jesus viveu e deixou que os discípulos aprendessem a partir da comunhão, de vida, de momentos, de estar junto com Ele, é algo que a gente não pode deixar de citar, é a prática da oração. Preste atenção nisso. Tomemos como exemplo a vida de oração de Jesus. Sem dúvida não era por acaso que Jesus costumava permitir que seus discípulos o vissem conversando com o Pai. Não era por acaso, não era por acaso. Existem pessoas, acho que a gente quando se conecta com o Senhor, a gente não sabe como orar, não sabe o que fazer, não sabe como se comportar. Preste atenção nas novas pessoas que estão chegando. Deixe que a sua vida seja um exemplo também. Já a partir disso, você não precisa fazer muito barulho, muito estardalhaço. Deixa ela só ver como você se conecta com o Senhor. Vamos lá, o mestre explicou-lhes alguns dos princípios mais fundamentais da oração e antes de terminar de ministrar, ilustrou o que queria repetindo diante deles uma oração modelo. Não que a gente precise ficar preso a alguma coisa repetitiva, a algum tipo de reza, não. Mas entender que a nossa conexão com Deus é o modelo para pessoas que estão ao nosso redor aprendendo. Eu costumo dizer que o exemplo, ele arrasta, né? Eu tenho uma experiência que eu gosto muito, que eu guardo no meu coração, linda, a respeito de comportamento, sem precisar falar, com a minha filha, com Rebeca. Rebeca hoje tem 6 anos, mas com 3 anos de idade, eu sempre encontrava ela nos cantinhos da casa, ajoelhada, orando. E ela com 3 anos de idade, eu nunca tinha pedido, imposto ou solicitado que ela se ajoelhasse em algum canto para orar e falar com Deus. Não. Eu percebi que Rebeca via a maneira como eu me comportava, onde eu me localizava, como eu fazia para falar com Deus, e ela simplesmente começou a imitar. Quietinha, do jeito dela, por vontade própria, mas ela começou a imitar a mãe, se conectando com Deus. Esse, para mim, é um exemplo que eu guardo com muito carinho no meu coração. Eu sei que é algo que está perpetuado na vida da minha filha. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque não é só comigo e com Rebeca. É justamente assim que a nossa vida transmite a conexão com Deus. Pessoas podem se conectar de maneira mais intensa com o Senhor, porque vem em nós uma conexão que já existe, que é viva e que é eficaz. Bom, vamos continuar falando um pouquinho da prática da oração. Uma coisa é certa, a não ser que se assimile o significado da oração e aprenda a colocá-la em prática de forma regular, nossas vidas não produzirão muitos frutos. Gente, Jesus fazia questão de deixar os seus discípulos presenciarem os períodos dele de oração.
Em alguns períodos ele selecionou discípulos específicos para estarem com ele, mas tudo isso tinha uma finalidade: nos ensinar a nos conectar com o Senhor antes de qualquer outra coisa. Antes de sair e pregar a multidão, antes de sair e matar a fome da multidão, antes de curar enfermos, antes de ser a expressão lá fora, ele nos ensinou que nós devemos nos conectar. A partir daí, a nossa eficácia em transmissão e demonstração do reino de Deus a partir do evangelismo na vida de outras pessoas, ele vai gerar frutos. E o contrário também é real. Se não existir em nós essa conexão com Deus, os nossos frutos eles não serão produzidos, eles não serão maduros. Nós poderemos ter um resultado, mas esse resultado vai ser limitado. Esse resultado não vai ter uma explosão de amadurecimento no reino de Deus. Então, nada que a gente tente fazer a nível ou acerca de evangelismo prosperará se antes não houver conexão do corpo, nossa conexão através de oração com os propósitos eternos do nosso Senhor. E como é que a gente aplica isso nos dias de hoje? Vamos lá. Tudo que a gente falou aqui, todo o nosso bate-papo, a gente precisa lembrar e entender que ele precisa ter um resultado e uma finalidade. Nós falamos acerca de Jesus como nosso modelo, nós falamos sobre a função, o formato do evangelismo, nós falamos sobre a transmissão, sobre a demonstração, sobre uma vida de oração, de conexão com Deus antes de gerar qualquer estratégia de evangelismo. A gente precisa entender que tudo isso precisa ter uma finalidade, precisa ter um resultado. Então eu queria que você escutasse isso. A gente precisa aplicar isso no dia de hoje. Então escute bem. Quando consideramos tudo isso, aqueles que desejam treinar outras pessoas devem estar preparados para torná-las seus seguidores, assim como seguimos a Cristo. E isso está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. A gente precisa entender que nós somos a vitrine. As pessoas farão aquilo que ouvirem de nós e o que virem em nós. Isso é uma responsabilidade enorme e é o que vai trazer um fruto consolidado para o evangelismo. Com o tempo, preste atenção nisso, nós transmitiremos a nossa maneira de viver àqueles que estão o tempo todo conosco. Não dá para a gente fugir nem ignorar essa responsabilidade do reino de Deus que está entre nós. Eu queria finalizar afirmando para você: esse foi o método de Jesus e não existe nada que possa substituí-lo, né? O método de Jesus foi estar com pessoas, capacitar pessoas, discipular pessoas e, como consequência, ter pessoas maduras na propagação do reino. Então, não tem como a gente fugir disso. Vamos abraçar essa causa, abraçar o evangelismo com um coração cheio de amor, com um coração cheio de vontade e disponibilidade de propagar o reino de Deus, porque essa foi uma ordenância dele e cabe a nós sermos obedientes por amor. Pessoal, um beijão. Esse foi o nosso módulo, o início de módulo sobre evangelismo. Eu espero que todo esse conteúdo, que toda essa aula possa arder no seu coração, queimar no seu coração, encher você de coragem e disponibilidade para ir para fora das quatro paredes e tocar em pessoas a partir do amor de Jesus. Deus abençoe.